o seguinte: vamos fazer uma certa diferenciação entre uma busca ad hoc, né, um survey, um mapeamento e uma revisão. Se você fosse fazer uma análise temporal, é exatamente nessa sequência que eu falei. A primeira coisa, às vezes, você faz uma busca ad hoc. Acabei de chegar na área, não conheço nenhum autor, não conheço nada. Geralmente a gente chega nas áreas de pesquisa da gente por meio de uma indicação do nosso orientador através de um artigo específico, né? E a gente segue, a gente debruça sobre aquele artigo e extrai tudo que ele tem para nos oferecer. E a partir disso a gente vai fazendo as nossas próprias pesquisas e até atualizando o próprio professor. Algumas pessoas fazem, outras não, né? Fazer uma busca ad hoc. A diferença, né, que eu acredito, que eu coloco da busca ad hoc e do survey, a busca ad hoc você não faz a menor ideia de como que você chegou a algum determinado artigo. Tá? Você não tem nenhum processo ali que te ajude um mínimo de reprodutibilidade. Tanto que você tem que colocar na sua barra de favoritos, senão você nunca mais encontra aquele artigo, porque você não sabe como você chegou lá. Essa busca ad hoc é interessante, a gente faz um dia, 2 dias, 3 dias, aí você já começa a ter uma quantidade de artigo que você já fica difícil gerenciar esses artigos todos. E aí partir para uma ideia de survey é interessante por quê? Porque o survey ele te dá um mínimo, você não vai determinar um protocolo, tá? O mapeamento você determina um protocolo em que você diz exatamente onde que você vai buscar, qual é a sua string de busca, critérios de seleção, tá? Então critérios de inclusão e de exclusão. E aí no survey, geralmente o pessoal tem uma flexibilização de uma busca mais rígida, tá? E você consegue, geralmente o resultado que é apresentado no survey é uma tabela com as informações dos artigos, tá? Que foram lidos, interpretados. Geralmente o pessoal usa uma linha de relacionar esses artigos em algumas características, tá? A diferença fundamental que eu vejo, tá? Que eu vejo entre um survey e um mapeamento é exatamente que você não faz uma definição prévia até da análise que você vai fazer, né? Porque quando você define o seu protocolo, você define até a análise que você pretende fazer, qual é o seu objetivo naquela pesquisa e tal. E alguns surveys eles trazem ideias bem genéricas, de altíssimo nível, da área onde você está querendo começar a pesquisar. Então vamos colocar o exemplo aqui, pensar em dispositivo médico e pensar em segurança cibernética, né? Você tem, por exemplo, em um survey, ele vai fazer uma caracterização dos tipos de dispositivo médico, tá? Então ele coloca assim, olha, tem dispositivo médico implantável, tem dispositivo médico vestível, tem dispositivo médico de grande porte, que aí ele não é portátil, né? Então, beleza, faz essa caracterização em 3, tá? Outra informação, possui ou não capacidade de interoperar com outros dispositivos. E assim ele vai criando uma tabelinha e vai classificando, e você tem uma noção mais ou menos de como está a área. E para cada característica dessa, ele cita o artigo de onde ele tirou esse insight. É uma boa forma de você
ter visões, tá, da área através dos surveys. Outro detalhe interessante é porque esse nome survey, ele vem às vezes no título do artigo ou no resumo do artigo, o que facilita você já definir que você vai ler um survey, tá? Então fica fácil de buscar. Porque você pode perguntar, poxa, mas como é que eu vou saber que o artigo que eu estou olhando assim, quando a gente entra no Google, entra então Google acadêmico que eu me refiro, né, aqui e tal, ou na Scopus ou na i3E Explorer, como que eu sei ali de uma maneira muito rápida, com as informações que são me mostradas, que eu estou diante de um survey, sem ter que ficar olhando o artigo todo, é exatamente porque isso facilita aparecendo no título. É importante, né, claro, você ver, procurar se já existe algo pronto, tá? Dificilmente você vai entrar numa área tão inexplorada que não tenha um artigo, mesmo que um pouco mais antigo, relatando algum survey, mapeamento ou revisão, tá? Dificilmente. E quando a área é quente, você percebe que rapidamente são produzidos vários artigos com essa conotação, tá? Com relação a esses dois últimos, o mapeamento e a revisão, alguns autores fortes na área e como eles explicam o que deve ser feito, né? Toda a parte ali, primeiro você define um protocolo, esse protocolo permite a reprodutibilidade da sua pesquisa, então outro pesquisador depois, ele pega o seu protocolo, se ele repetir o seu protocolo, espera-se que se tenha um resultado muito semelhante, né? Apenas com o acréscimo daqueles artigos que foram apresentados após a data que o primeiro pesquisador rodou o protocolo. Então, isso é o ideal de se ter um protocolo e seguir essas regras é exatamente para garantir a reprodutibilidade. A diferença entre o mapeamento e a revisão está justamente no interesse, né? Quando a gente está começando numa área, o mapeamento dá uma visão ampla, geral da área. No momento em que a gente começa a restringir mais e ganhar musculatura, né, na área, você fica mais robusto e aí você parte para uma revisão onde você desce o nível de abstração e vai fazer análises mais detalhadas sobre cada um dos artigos, né? Então seria ali o passo onde você extrai efetivamente informação peculiar, específica de um artigo e outro, e assim você vai coletando. Geralmente a gente numa revisão coleta dados até dos experimentos, para ver como os experimentos foram feitos, né? Faz ali a análise de datasets e como foi feita a análise estatística, se foi feito ou não, até para a gente ver uma certa qualidade no trabalho, né? Nesse ponto, notadamente, a gente tem o Quality Assessment, que é o apontamento de qualidade, onde você coloca ali informações, perguntas que o artigo deve responder sobre o aspecto assim de qualidade. Então, você coloca uma nota para cada característica, tá? E aí no final, quando você atribui essas notas no final, cada artigo desse fica com um score, né? E aí você pode ainda fazer uma nova etapa de exclusão dos artigos usando esse score. Bom, o Quality Assessment é o que diferencia, um dos pontos que diferencia a revisão do mapeamento. No mapeamento você não tem esse Quality Assessment.
até porque no mapeamento, geralmente, as perguntas são voltadas para a caracterização da área. Então, eu quero saber, num mapeamento, eu quero saber quais são os principais autores, como está a evolução das publicações ao longo dos anos, se é uma área que está crescendo o interesse e tal, os principais conferências e journals que publicam essa área, essa questão das conferências, dos autores, essa parte, isso é variável, né? À medida que o tempo vai passando, isso pode variar. Agora, quais são as palavras-chave que mais são utilizadas nessa área? Porque aí você começa a pegar também os sinônimos, né? Às vezes uma área, existem alguns sinônimos que são mais fortes do que outros, e você também pode ter, por exemplo, num mapeamento, o interesse de caracterizar quais os relacionamentos que existem na área de segurança cibernética, por exemplo. O que eu tenho mais assuntos mais quentes? É a parte de defesa ou é a parte do ataque? É a parte de uma ferramenta ou é uma ferramenta que auxilia a penetração, ou a parte do monitoramento, né, daquela questão do Red e Blue Team. Então, isso tudo você consegue obter, né, fazer análises a partir de um mapeamento, né? E aí você começa a se interessar pela área, você vai aumentando o seu conhecimento na área e você fala assim, pô, acho que está na hora de fazer uma revisão, principalmente porque eu diminuo o meu escopo para fazer a revisão, tá? Então tem essas diferenças, né? Então